Bom pessoal, bem-vindos a essa aula. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que é sobre flexionamento. É um assunto importante que muita gente tem dúvida. A gente vai começar esse conteúdo hoje falando sobre o que é quebrar cavalo. Esse é um termo que é usado há muito tempo, já está no meio do cavalo. E muitas vezes é visto de uma maneira pejorativa para quem não é do meio do cavalo. Então, para quem não está acostumado com esse termo quer dizer justamente flexionar cavalo. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso quebrar esse cavalo um pouquinho mais para a direita. Então ele está dizendo que ele tem que flexionar, amolecer esse cavalo mais para o lado direito. Então, só para entender, quando a gente estiver falando quebrar cavalo, não é uma questão, não é para usar para um lado pejorativo da palavra, tá? É realmente a gente está falando sobre flexionamento. E hoje também eu vou falar de quando eu começo a flexionar meus cavalos, independente de ser potros ou cavalos já domados. Vou estar falando para você como que o meu cavalo me diz que ele está flexionado e vou estar explicando de maneira bem detalhada a diferença entre flexionamento e posicionamento. Tá? Essa é uma dúvida que muita gente nem sabe que tem e eu vou estar deixando isso bem detalhado aqui para vocês até o fim dessa aula. Tá joia? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre quando eu começo a flexionar meus cavalos. Tá? Na verdade, eu gosto bem no início da doma, quando eu começo a domar um cavalo, eu gosto dele bem reto. Eu evito de ter um cavalo de ficar amolecendo muito antes de montar, porque eu acho que pode ser que passe do ponto. Principalmente porque eu vou flexionar meu cavalo de acordo com a necessidade, né, que ele vai me mostrando, de acordo também com a modalidade que ele pratica. Por exemplo, eu não vou ficar amolecendo demais um cavalo que é de 3 tambores, um cavalo que é de laço, né? Então um cavalo que a gente vai flexionar um pouco mais seria um cavalo de rédeas. Um cavalo de passeio também eu não vou flexionar tanto como um cavalo de rédeas. Então, se eu deixar para fazer isso quando eu estou montado, eu consigo fazendo isso gradativamente à medida que ele for precisando, tá? Vai avançando no treinamento e eu vou conseguindo fazer o que é necessário para o que ele está me mostrando. É importante dizer que flexionamento vem com o tempo. Então, não adianta eu querer o meu cavalo todo flexível antes mesmo de eu começar a montar. Por isso que eu até amarro meus potros um pouquinho antes de montar, mas é só aquele suficiente para eu ter controle, um pouco mais de controle e segurança na hora que eu estiver montando, fazendo as primeiras montadas. Mas é só isso que eu quero, é bem pouco, normalmente passa muito pouco tempo amarrado, porque senão eu posso estar passando do ponto do que ele precisa. Eu penso muito parecido quando eu estou falando de potros ou quando eu estou falando de um cavalo que vem para eu treinar e já é domado, tá? Só que ele é muito duro, então eu vou praticamente começar da mesma maneira. Na verdade, o que eu faço é que eu quero que dentro do meu sistema de treinamento eu já tenha alguns exercícios que o meu cavalo tem que estar fazendo antes de eu começar a flexionar demais o meu cavalo. Por quê? Porque eu quero meus potros e meus cavalos trabalhando bem reto no começo, porque eu acho mais fácil para ele e para mim. Então basicamente eu vou começar o flexionamento dos meus cavalos ou dos meus potros depois que eles já estiverem movimentando bem as paletas e já estiverem virando, guiando, parando, com bastante leveza e eu tiver bastante controle da velocidade deles. Então, antes que eu tenha esse tipo de controle, direita e esquerda, tudo feito com leveza, parando e principalmente tendo controle da velocidade do meu cavalo, eu não começo a trabalhar muito flexionamento nele, tá? Eu acho mais fácil, eu acho que assim fica mais fácil para mim e mais fácil para ele. Bom, quando a gente fala de flexionamento, a gente pode falar de flexionamento do corpo inteiro, tá? Como a gente tem muito pouco tempo aqui, eu vou focar mais no flexionamento de nuca. Eu estou preparando mais para frente um treinamento, onde eu vou estar falando sobre todos os flexionamentos, um treinamento bem completo. E assim que estiver pronto, eu vou estar avisando isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar como é que eu inicio o flexionamento de nuca aqui dos meus potros. Normalmente o meu potro ainda está no redondel, e mesmo que seja um cavalo que vem para eu treinar, pode ser muito provável que eu vá voltar ele para o redondel, dependendo do tipo de problema que ele tem. É importante lembrar que quando eu vou começar esse tipo de flexionamento, o meu potro já está na fase do bridão. Eu não vou fazer isso ainda quando ele está na fase de focinho, porque eu vou ter mais trabalho, né? Eu vou ter menos sensibilidade ali, então quando ele já está de bridão, me facilita um pouco mais esse tipo de trabalho. Então eu vou colocar ele num círculo, sempre ao passo eu começo, procurando manter ele olhando para o lado de dentro do círculo, né? Se ele estiver ao passo, é importante que ele mantenha a mesma velocidade, olhando para dentro do círculo, moldando o corpo dele para dentro aqui. E assim que ele estiver caminhando fácil esse círculo, eu vou empurrar ele com as duas pernas, ó. Eu vou empurrar com as duas pernas ele para frente e só para a minha mão, ó.
cedeu, eu solto, um pouquinho, eu solto. Cedeu um pouquinho, eu solto. E assim eu vou fazendo até ficar fácil para ele, tá? Qual que é o próximo passo depois que ele já consegue ceder? E muitas vezes ele nem vai ceder fundo assim na primeira vez. Lógico que é bem difícil um potro que faça isso da primeira vez. Então, às vezes, quando está muito difícil para o meu potro, quando eu empurrar ele em cima do bridão, assim que ele ceder um pouquinho para mim, eu já alivio a rédea para ele, tá? Eu posso fazer assim, ó, ele cedeu um pouquinho, eu já solto. Só para ele me mostrou, ó, eu estou entendendo. E aí, como ele ainda não é bem flexível no pescoço, ele não tem muita flexibilidade ali na nuca e no pescoço, fica muito difícil para ele vir. Então, ele vem um pouquinho só, eu já alivio para ele, tá? Com o tempo, o que eu vou fazer? A flexibilidade dele vai aumentando e eu vou pedindo para ele ceder um pouco mais fundo, ó, até chegar aqui, bem no bico da paleta, tá? É importante que quando o meu cavalo tiver cedendo a nuca, que eu não deixe ele diminuir a velocidade, tá? Então ele tem que estar sempre mantendo a mesma velocidade ou às vezes até aumentando um pouquinho. E uma outra coisa bem importante da gente estar frisando é que quando a gente está falando de flexionamento de nuca, não é só isso aqui que a gente está trabalhando, não é só a nuca dele, é o corpo dele inteiro. Tá? Eu estou empurrando ele para frente, eu estou fazendo esse movimento aqui com o corpo do meu cavalo. Então eu estou enganjando ele. Tá? Eu estou fazendo o corpo dele, principalmente os posteriores, entrar debaixo dele. Então, quando a gente fala de flexionamento de nuca, a gente está flexionando o nosso cavalo por inteiro. Tá? Não é só nuca. Mas a gente vai focar hoje aqui mais na questão da nuca, né? Por causa do tempo que a gente tem aqui. E agora eu vou fazer isso. Depois que estiver fácil para ele fazer o passo, eu posso começar a fazer o trote. Mantenho aquele mesmo círculo. Empurro ele com as duas pernas. Ó, a minha mão só para aqui, ó. Eu não fico puxando minha mão. Se ele endurecer um pouquinho na minha mão, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma friccionada aqui nas mãos, ó, para ele dar uma amolecida e solto de novo. Amoleço e solto de novo. Ó. Pedi de novo, agora ele veio, mais molinho, solto. Joia. E aí, com o tempo, eu posso começar a aumentar, tá? Eu posso fazer um círculo inteiro, 2 ciclos, né? Vai depender do grau de treinamento que o meu cavalo está, em que fase de treinamento que ele está. Vou fazer para a direita. Tudo que a gente faz para a direita, a gente faz para a esquerda. É até legal a gente falar sobre esse ponto, porque muita gente, quando vai trabalhar direita e esquerda dos cavalos, pensa que a gente tem que trabalhar igual os dois lados. E não é bem assim. A gente não pode medir isso pelo tempo, a gente tem que medir isso pela melhora. Como assim, Ricardo? Ó, se o meu cavalo é mais flexível para a esquerda, como esse cavalo é, eu vou tirar o melhor lado dele como medida, como padrão, tá? Da medida ali. E aí eu vou entender como é que ele está moldando para a esquerda, como é que está a nuca dele para a esquerda. Quando eu vier para o lado direito, eu quero que ele chegue mais próximo do lado esquerdo possível. Então, se eu precisar trabalhar meia hora a mais para o lado direito, eu vou trabalhar. E se eu precisar trabalhar só 5 minutos para o lado esquerdo, que ele acerta rápido, eu paro. Eu trabalho 5 minutos do lado esquerdo e se eu precisar eu trabalho meia hora do lado direito. Até eu pegar o lado direito e chegar ele próximo do lado esquerdo. É assim que a gente vai mantendo os dois lados do nosso cavalo por igual. Porque todos os cavalos vão ter diferença. Inclusive você, quando está montando, para treinar, você também tem mais facilidade de um lado do que do outro. Tá bom? Bom, então vamos para a direita. Para a direita é o lado que ele tem um pouco mais de dificuldade. Então eu vou começar no círculo, já vou fazer a trote com ele. Porque quando você tem um cavalo muito para trás, se você deixar ele ao passo, muitas vezes ele fica muito ali sossegado e às vezes dificulta um pouquinho mais seu trabalho. Então, ó, coloquei ele no círculo e agora eu vou começar a pedir a nuca para ele. Pediu, eu solto. Pedi, ele veio bem. Ali ele tentou endurecer, entrar um pouquinho para dentro do círculo. Eu empurrei ele de novo até ele se encaixar na posição. Encaixou, eu solto. Vou de novo aqui. Entrou fácil, eu solto. Joia. Então não me deu nenhuma dificuldade, nem nada. Agora eu quero tentar fazer um círculo inteiro com ele cedendo mais fundo, porque ele é um cavalo que já
Vou empurrar ele nas duas pernas aqui. Ricardo, quanto que eu tenho que colocar de perna nele? O suficiente para você manter ele impulsionado, tá? Se eu colocar a perna aqui e ele começar a parar, aí eu posso aumentar a força da minha perna, tá? Ou até colocar um pouquinho da espora, tá? Se ele se manter só com a minha perna, que é o que eu quero, aí eu fico só com a perna, ó. Já deu várias voltas aqui, ó, cedendo mais fundo. Mantendo o rastro do círculo. Joia, parou. Legal, então é assim que eu começo o exercício de nuca nos meus potros ou em algum cavalo também. Mesmo que seja um cavalo adulto, eu vou começar da mesma forma. Lembrando que normalmente, eu gosto muito de trabalhar com bridão. Começar o flexionamento com bridão. Então mesmo que seja um cavalo adulto, que seja acostumado no freio, pode ser que muitas vezes eu volte ele para o bridão, para começar o flexionamento dele, para aprimorar ali o flexionamento dele, e depois eu volto a colocar freio nele, novamente. Pode ser que não, mas na maioria das vezes, dos casos até hoje comigo, foi assim que eu fiz, tá bom? Bom, depois que ele já sabe fazer isso no círculo, eu vou fazer a mesma coisa na reta, tá? Vou testar como é que ele está cedendo para mim na reta. Lembrando que normalmente, quando a gente está numa reta, o cavalo tende a ficar um pouquinho mais duro do que no círculo. No círculo, como você trabalha um canto da boca de cada vez, ele acaba amolecendo um pouco mais. E na reta, ele pode ficar um pouquinho mais duro, mas aí a gente vai fazer a mesma coisa e eu vou demonstrar aqui para vocês verem. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer com ele a trote. Vou fazer na volta. Ó, vou pegar uma linha reta, vou empurrar ele na embocadura, ó. Posso esperar ele vir até mais fundo. Joia. Pro outro lado. De novo. Agora eu senti ele puxando um pouquinho mais a minha mão direita. Quando eu sinto ele puxar um pouquinho mais a minha mão direita, eu posso dar uma friccionada na rédea aqui, tá? Eu posso mover um pouquinho mais a minha rédea. Ele, como está um cavalo bem levinho já, ó, eu posso só mexer o dedo aqui, ó, na minha mão direita, ó, quando eu sentir que ele está endurecendo, até ele parar de endurecer. Parou de endurecer, eu posso parar e voltar. Aliás, parar, soltar a rédea e aliviar para ele, tá? Por que esse cavalo eu exijo um pouco mais dele? Porque ele já sabe fazer, né? Se é um potrinho que está começando, aí é o que eu falei, às vezes ele nem vai ceder tão fundo assim. Quando eu digo ceder fundo, é trazer a boca bem próxima ao peito aqui, né? Então às vezes ele vai ceder bem mais rasinho e eu já vou soltar, tá? É que esse é um cavalo realmente que ele já é mais adiantado. Então toda vez que eu sinto algum detalhezinho dele, eu arrumo para ele não, né, para não começar a piorar isso, para ele não começar a querer ganhar de mim, endurecer um pouquinho mais na hora que eu estiver pedindo, tá bom? Bom, então é assim que eu inicio, né, o trabalho de nuca com os meus cavalos, com meus potros. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. Quem sabe assim que a gente puder também, a gente grava um vídeo sobre a sua dúvida. E agora eu vou falar uma coisa importantíssima, que tem muita gente que não sabe. Muita gente pensa que o cavalo está flexionado quando você puxa, vamos dizer assim, você puxa ele para o lado e ele vem com facilidade. E não é bem assim que acontece. Para isso eu vou te dar um exemplo. Se você ficar de pé no chão, né? Vamos dizer que eu estivesse de pé, e alguém me pedisse para encostar a ponta do dedo lá na ponta da bota, na ponta do pé. Eu não consigo fazer isso. Abaixando sozinho eu não vou conseguir, né? Mas só que se vier alguém e me pegar aqui pelo pescoço, pela nuca e abaixar, eu vou conseguir encostar. Só que eu vou estar sentindo um baita de um desconforto, vai estar ruim para mim e eu não vou ver a hora de voltar para minha posição normal, né? Então, por que eu tenho esse desconforto, essa vontade de voltar logo? Porque eu não estou flexível. Se eu tivesse flexível, eu ia abaixar e ia ficar com a mão na ponta do pé e ia ficar tudo tranquilo para mim ali. Então o cavalo é a mesma coisa. E eu vou demonstrar isso agora aqui para você, ó. Vou puxar, vou fazer aqui o exemplo, ó. Puxando para o lado direito. E aqui, ó, eu vou puxar esse cavalo aqui para o lado direito, a cara dele, ó. Puxei. Ele veio fácil, não veio, ó? Agora ele voltou muito rápido. Na verdade, se fosse um potro,
nem foi tão rápido para um potro, mas para ele foi rápido demais. Então o que ele me disse? Ó, não estou bem flexível. Como que eu vou? Quando que ele vai me dizer que ele está bem flexível? Quando eu puxo, solto e ele se mantém aqui, ó. Ó, voltou bem mais lento agora. Puxo de novo, solto, voltou bem mais lento. Eu quero que ele volte sempre lento, porque se eu coloco o focinho dele aqui e ele volta rápido, ele está me dizendo, ó, não está confortável para mim aqui. Eu não estou com essa flexibilidade ainda para eu estar colocando o focinho aqui. E lembrando que quando o cavalo faz isso parado é uma coisa, agora ele fazer isso se movimentando, com certeza fica muito mais difícil para ele. E não é porque seu cavalo parado ele consegue vir aqui, ficar com a boca aqui e manter o pescoço bem flexionado aqui, que quando você colocar ele para andar, que ele vai conseguir fazer também. Isso vem com o tempo. Então tem que ser gradativo. Ó, que foi, voltou. Na hora que eu peço, repara que eu tento voltar minha mão bem leve, bem devagar, porque muitas vezes a gente pede e solta rápido, o cavalo começa a estilingar. Pede, solta rápido, o cavalo começa a estilingar. Então o que você faz? Quando você pedir para o seu cavalo flexionar aqui, ó, espera ele amolecer. Amoleceu. Agora eu vou começar a soltar. Ó, soltei um pouquinho, ele já quis voltar. Aí eu peguei. Por que eu peguei rápido? Porque eu estava voltando a minha mão devagar. Se eu soltar minha mão de uma vez, ó, ele já volta de uma vez. Eu tenho que soltar minha mão lentamente e quero que ele volte depois que a minha mão voltou. Ó. Toda hora ele está querendo voltar mais rápido que a minha mão. Ó. Ó. Não, ó, ele não está ficando quase nada aqui segurando. Ele não está segurando na posição quase nada. Depois que eu solto a minha mão, ó. Vou fazer de novo. Até... Tá difícil para ele. Vamos segurar ele aqui, ó. Até ele... Segurei. Mostrei para ele. Soltei. Ele já voltou. Ó. O focinho aqui, ó. Ótimo, ó. Ó, como é que ficou. Joia. Já voltou bem mais lento. Então, ó, melhorou, né? Vamos fazer do outro lado de novo. Vou puxar aqui, ó. Esse lado é o lado mais flexível dele, ó. Para os dois lados ele vem bem parecido, tá? Mas quando eu solto, é bem diferente um lado do outro, ó. Ó como é que ele se mantém, ó. Minha rédea já tá solta e ele se manteve olhando para o lado esquerdo. Então, aí que ele tá me mostrando que ele já me mostrou aqui que pro lado esquerdo ele é muito mais flexível que pro direito. Tá? Então é importante a gente prestar atenção nisso, porque senão você fica achando só porque você tá puxando, seu cavalo tá vindo mole, é que ele tá flexível. Ele não tá flexível. É quando você solta e ele se mantém mais tempo na posição. Quanto mais tempo ele se manter, mais ele está te dizendo que ele está flexível. Bom, então agora a gente vai falar sobre a diferença entre flexionamento e posicionamento. Essa é uma dúvida constante, mas que tem muita gente que não consegue separar uma coisa da outra. Inclusive, eu demorei muito tempo para ter uma visão tão clara sobre a diferença de uma coisa e da outra. E o que me ajudou muito foi eu estar participando do curso online do Eduardo Salgado. Eduardo, obrigado, seu curso está um espetáculo e foi durante o curso dele que eu tive essa visão muito clara da diferença entre posicionamento e flexionamento. E isso tornou o meu trabalho muito mais fácil e ficou muito mais fácil para o meu cavalo também. Então eu vou explicar agora na prática como é que é esse trabalho, como é que a gente diferencia uma coisa da outra. Antigamente, por exemplo, quando eu queria manter o meu cavalo posicionado aqui num círculo, como que eu fazia? Eu fazia ele ceder. Vamos dizer que eu tivesse com o meu cavalo aqui, ele está reto no círculo. Aí eu quero fazer ele ficar moldado para dentro, olhando para dentro no círculo. O que eu fazia? Eu fazia ele ceder e soltava. Fazia ele ceder e soltava, até ele ficar posicionado. Agora o que eu faço? Eu só faço ele ceder se por um acaso, na hora que eu tentar posicionar, ele endureça. O que é endurecer? Na hora que eu puxar, eu senti que ele está querendo assim dar uma brigada com a minha mão. Caso ele não faça isso, eu só vou posicionar o meu cavalo. Tá? Eu não vou fazer ele ceder tão fundo. Ficou muito mais fácil dessa forma ele entender o que é só para manter a posição no círculo. E a posição do círculo não é cedendo a nuca fundo. É só simplesmente na posição que estiver confortável para ele, só que olhando para dentro. Tá? Então vamos fazer agora só o posicionamento. Vou fazer mais uma vez aqui a nuca. Ó, nuca, olha a diferença. Ó, nuca. E agora eu vou fazer só posicionamento. Ó. Vamos dizer que meu cavalo olhou para fora do círculo. Ó, eu só vou fazer isso aqui, ó. Puxo um pouquinho a cara dele e solto.
Ele está olhando bem para dentro, tá bem legal. Mas vamos dizer que ele olhou para fora. Eu puxo um pouquinho e solto. Falo, ó, olha mais para dentro. Puxo um pouquinho e solto. Olha mais para dentro. Puxo um pouquinho e solto. Você vê que assim fica muito mais fácil. Eu não fico exigindo nuca muito fundo o tempo todo no meu cavalo. Eu só vou trabalhando mesmo o posicionamento. Vou fazer a trote aqui uma vez. Vou mostrar a diferença de novo de nuca. Ó, ceder a nuca. Solto. Ceder a nuca. Solto. Agora, posicionamento, ó. Ele saiu um pouquinho do círculo. Vamos deixar ele voltar para o rastro do círculo. Agora, posicionamento, ó. Puxa um pouquinho a cara dele para dentro e solto. Puxa um pouquinho a cara dele para dentro e solto. Puxa um pouquinho a cara dele para dentro e solto. Tá? É claro que essa é uma demonstração. Eu estou fazendo só no círculo. Mas isso eu vou fazer em todos os momentos. Né? Se eu estiver galopando, se eu estiver numa reta e ele sair, ao invés de fazer ele ceder muito fundo, eu só vou cobrar a posição dele. Se na hora que eu for cobrar a posição dele, se ele começar a endurecer, aí sim eu vou amoleço, peço para ele ceder mais fundo e aí sim depois eu tento de novo só colocar ele na posição. Vou fazer para o lado esquerdo. Vamos já fazer a trote. Vou pedir a nuca pro lado esquerdo. Estou deixando a rédea bem solta aqui para vocês verem. Que não precisa fazer muito, né? Quando o cavalo já é bem flexionado, você não precisa ficar fazendo muita força. Vou fazer a nuca de novo aqui, ó. Ele está saindo um pouco do rastro do círculo. Aí eu corrijo ele usando minhas pernas. Solto. Empurrar ele de novo. Cede a nuca. Solto. Agora eu vou fazer só posicionamento, ó. Vamos dizer que ele olhou para fora. Vou puxar a cara dele para fora aqui do círculo, ó. Quero que ele olhe mais para dentro. Puxo um pouquinho para a esquerda. Solto. Puxo um pouquinho para a esquerda, solto. Fala para ele, ó, fica aqui. Aqui é o lugar bom para você, onde eu vou te deixar solto. Ó como é que ele já entende, ó, já vai ficando. Tô olhando bem o canto do olho dele aqui para a esquerda. Joia. Bom, então é isso. É assim que eu vou trabalhar. Essa que é a diferença de trabalhar flexionamento e trabalhar posicionamento. Quando você trabalha só o posicionamento, você exige menos do teu cavalo. Com certeza fica muito mais claro para ele entender onde você quer que ele fique. Tá? Porque você quase que não tira ele da posição que você quer. Você só faz um ajuste fino ali e tudo bem. Agora a gente tem que entender que é importante você saber que eu só vou cobrar posicionamento depois que o meu cavalo já é flexível. Se eu for cobrar posicionamento ele antes dele ser flexível, como que eu vou chegar a ele naquela posição? Tá? Então, sempre, flexionamento vem com o tempo e posicionamento depois que ele for flexível, já que ele já tiver um flexionamento mais adequado ali para o que você está precisando. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Se você conhece alguém que precisa saber um pouco mais sobre isso, compartilhe aí com seus amigos. A gente tem conteúdos aí em várias mídias sociais, no Instagram, Facebook, YouTube. E se inscreve, normalmente nesses conteúdos abaixo sempre vai ter um link para inscrição, ou vai estar lá na minha bio. Então é só você clicar nesse link, se inscrever e eu vou estar sempre mandando esse tipo de conteúdo para vocês. Tá bom? Grande abraço a todos, espero ter ajudado.